Então, voltando aqui para a parte 2 da aula 13, né, que é sobre gráfico de função de duas variáveis, tá? Então, ó, vamos lá, exemplo. Então, o que falta fazer são exemplos, tá? Então, a gente tinha parado aqui, né, a gente fez um exemplo de uma função linear, né? A gente viu que as funções lineares, os gráficos serão planos. Então, agora essa função aqui, ó. Então, a ideia é a equação associada a essa função, né? Então, seja, vamos chamar o jeito de xy de z. Então, z é a raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Então, olha só. Então, se z é a raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y ao quadrado, isso implica que... Olha só. Por quê? Então, isso implica que z quadrado é 9 menos x quadrado menos y ao quadrado. Por que que isso aqui não implica nisso? Não condiciona isso. Se eu vou resolver essa equação aqui, isolar o z, ficaria z igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y ao quadrado, tá? Então não é só isso, né? Para ser uma equivalência tem que ter mais ou menos. Tá? Então por isso tem que tomar cuidado quando a gente está trabalhando, tá? Agora, essa equação aqui é equivalente a dizer que x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado é igual a 9. Então, vamos com calma. Se olhar, é a equação de uma superfície esférica, né, de raio 3. Ó, bem fácil reparar, se você lembrar da equação de circunferência, né, a única diferença é que aparece um z quadrado aqui, né. O centro dessa esfera, né, essa superfície esférica é a origem, né, 0, 0, 0 e o raio 3. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, x quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado a 9. Então, ó, a equação que a gente chegou é dessa esfera. Entretanto, isso não é uma equivalência, tá? Da mesma forma, a esfera não pode ser o gráfico da função, né? Porque você estaria dizendo, da mesma forma que a circunferência não é gráfico de nenhuma função, a esfera não é gráfico de nenhuma função, né? Senão estaria dizendo que, por exemplo, 1, 0, 0 teria duas imagens, né? Uma imagem aqui embaixo e outra aqui em cima, tá? Eu teria dois pontos no gráfico, né? Então, por que aconteceu isso? Né? Não, esse aqui é só condicional, até não vale equivalência. Note que para valer equivalência aqui, a gente tem que colocar mais uma condição aqui, né? Que o z é maior ou igual a zero. Tá? Agora sim, se eu olhar só a parte cujos z's são maiores ou iguais a zero, ou seja, os pontos da esfera cuja cota é maior ou igual a zero, né? Deixa eu ver se dá certo isso aqui. Não vai dar certo. A gente vai obter. Então, ó, vamos colocar o gráfico original aqui. É z, raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é errado, né? Menos. Ó, deu só o hemisfério superior aí da esfera, né? Ó. Se você olhar o azul, ó, é a parte de cima da esfera. Centrado na origem, raio 3, tá? Esse é o gráfico dessa função.
Agora, se a função fosse menos, né? Ou seja, menos 9 menos x quadrado menos y ao quadrado. O gráfico seria a parte de baixo, né? Seria essa parte rosa. Tá? Então, note que a da equação da esfera, a gente consegue deduzir aí duas funções, né? A raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y ao quadrado e a menos raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y ao quadrado, tá? Na hora que for deduzindo aí, ó, qual é o gráfico da função, né? Qual é a superfície que é gráfico da função, para não fazer essa barbeiragem, tá? Se você sai aqui, não nota que aqui que essa equação sozinha não é equivalente a essa, tá? Ela é equivalente a isso aqui, mais ou menos, e a raiz quadrada aí. Aí sim. Mas desse jeito não, tá? Por mais ou menos, isso não seria uma função, né? Então ele é equivalente a essa equação, cujos pontos e são maiores ou iguais a zero. Agora sim, tá? Que é, é que é a equação do o hemisfério superior, como se fosse ao similar ao semicírculo, né? Ao semicircunferência lá em uma circunferência. O hemisfério. E quando a gente fala hemisfério superior, a gente estava geralmente falando em relação ao eixo Z, né? O eixo superior e o inferior, tá? Hemisfério superior da esfera de centro na origem, tá? Seria o centro 0, 0, 0 e raio 3. Cuidado aqui, tá? O raio não é 9, tá? O número que aparece aqui é sempre o quadrado do raio. O raio, você extrai a raiz quadrada desse número que aparece aí. Lembrando, né, que a equação de uma esfera é... Deixa eu lembrar, né? Então, pega uma esfera S. A equação é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais z menos z0 ao quadrado igual a r ao quadrado, né? Então, essa aqui é a equação da esfera, cujo centro é o ponto x0, y0, z0 e o raio é r, tá? Nesse caso aqui o centro é 0, 0, 0, porque ó, esse x quadrado é x menos 0 ao quadrado, y ao quadrado é y menos dz menos 0 ao quadrado, tá? E esse 9 é r ao quadrado, né? Ou seja, que é 3 ao quadrado, então o raio é 3. Então, né, como tá falando a observação aqui, os hemisférios tanto superior quanto inferior, tá? Dessa esfera, você pode representar por duas funções. A g, né, que é o caso que a gente está estudando em cima, e essa h, que é menos a g. É um análogo ao lá no cálculo 1, né? Você pensar na... Vou passar a circunferência aqui. Você entrar na origem, tá? Só para simplificar. Essa curva vermelha é f de x. Então, é x quadrado mais y quadrado igual a 1. Digamos que é centrar na origem e raio 1. Ou seja, se isolar o y, ele vai... Como o y é positivo, né? O y é a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Vai ficar igual aqui, vai ficar 9 menos x quadrado menos y quadrado.
nessa parte inferior, o y é negativo. Então, o y vai ser menos a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Então, é análogo do que é lá pro cálculo, nem cálculo 1, né? Outro exemplo aí, agora curto, que vai parecer bastante pra gente, né? Essa função aqui, ó. F de x igual a x quadrado mais y ao quadrado. Então, ó, o gráfico... Bom, vamos fazer igual eu fiz antes, né? Seja z igual a x quadrado mais y ao quadrado. Então, o gráfico de f é a superfície cuja equação é z igual a x quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, é um paraboloide elíptico. Então, bom, isso aqui é tranquilo, né? A gente teve no outro vídeo. Então, esse aqui é z igual a x quadrado mais y ao quadrado. Aqui é um paraboloide elíptico, né? Se lembrarem lá do estudo das quádricas, a equação do paraboloide elíptico é... Vou chamar de P. Vamos chamar de P. A equação reduzida da forma x quadrado sobre a quadrado mais y ao quadrado sobre b quadrado igual a... Igual a z, né? Na verdade, bem feio aqui. É z igual a isso aqui. Isso aqui é uma equação reduzida do paraboloide, né? Aí se o A é diferente de B, ele é o paraboloide elíptico e se o A for igual a B, ele é chamado paraboloide de rotação. Rotação? Acho que é. Agora, esqueci o nome. Acho que é rotação. Vou fazer um exemplo de calcular domínio e imagem de uma função, tá? Então, vamos lá. Determine o domínio e imagem e esboce o gráfico dessa função h aqui, ó. Então, domínio dessa função é o conjunto formado por todos os elementos de R2 que satisfazem essa equação, né? Então, é o conjunto dos xy em R2, para os quais h de xy é um número real. Ou seja, é o conjunto formado por todos os xy em R2, para os quais 4x² mais y ao quadrado é um número real. Mas isso aqui, ó, é verdadeiro, independente do xy que você escolha, né? Pegar 4x² mais y ao quadrado é um número real, certo? Então, todo par xy R2 satisfaz essa condição que eu pintei de verde. Assim, isso aqui é todo o conjunto R2. A imagem. A imagem desse conjunto, se você olhar, 4x² mais y ao quadrado é maior ou igual a zero, né? A informação é que isso aqui, na verdade, é todo número não negativo, né? Ou seja, é o intervalo 0 mais infinito. Vamos provar isso. Bom, é claro, né? Então, claramente, se x, y está em R2, né? Que é o domínio da função h. Então, quando a gente calcula h de x, y, isso vai dar um número maior ou igual a zero, né?
Isso aqui é maior ou igual a zero, tá? Ou seja, todo elemento que está em R2, todo elemento, né, HXY, que está na imagem de H, estará no intervalo, tá? Nesse intervalo aqui, ó. Então, ó, peguei um elemento de HXY da imagem, né? Então, ele é o HXY. Então, esse número, ele é maior ou igual a zero porque HXY é maior ou igual a zero, né? 4x quadrado, y quadrado. O menor valor que esse número pode ser é zero. Falta... Então, ó, tem inclusão, né? Para valer igualdade. É só pegar um número real qualquer, não negativo, e mostrar que ele é a imagem de alguém. Então, ó, por outro lado, dado... Vamos pegar Z. Um número aqui. Então, Z não é um número negativo, né? Ele é maior ou igual a zero. Então, nesse caso, nós temos que raiz de Z é um número real, existe, né? Então vamos pegar esse par aqui, ó. 0 raiz quadrada de Z. Isso aqui é um elemento que é o R2, tá? Isso. O único caso que poderia dar problema é o raiz quadrada de Z, né? Aqui não dá porque nós estamos pegando positivos, tá? Por isso que não posso pegar negativo aqui. A imagem não vai dar negativo. Então, olha só. E como? Vamos calcular H nesse número aí. Nesse número não, nesse par 0 raiz quadrada de Z. Por definição, isso é 4 vezes 0 mais raiz quadrada de Z ao quadrado. Raiz quadrada de Z ao quadrado é Z. Ou seja, dado um Z qualquer nesse intervalo, nós obtemos um elemento domínio tal que H desse elemento dá o Z. Ou seja, Z está na imagem da função H. Como o Z que eu peguei nesse intervalo aqui é arbitrário, o intervalo 0 mais infinito está contido na imagem de H. Portanto, Z está na imagem de H. Só conferir, tá. E, visto que Z pertence a esse intervalo foi tomado arbitrariamente, ou seja, na verdade, nós mostramos que todo elemento desse conjunto está na imagem de H. Isso. Então, ó. Então, dessas duas inclusões aqui que eu pintei de verde, nós obtemos que esses conjuntos são iguais. Assim, a imagem de H é igual a esse intervalo aqui. O gráfico é tranquilo, né? Porque, ó, o gráfico de H tem equação do seguinte tipo: Z igual a 4x² mais y². Ou equivalentemente, Z, olha só, é x². Esse 4x² eu posso escrever como x² dividido por 1/4.
Isso aqui é igual a isso, tá? Mais y ao quadrado dividido por 1. Ou seja, está nessa forma, né, ó, do outro exemplo. Na forma de um paraboloide elíptico, tá? Que é um paraboloide elíptico. Então, a gente vem aqui no GeoGebra. Deixa eu abrir de novo. Então, é z igual a 4x quadrado mais y ao quadrado. Esse 4 aqui, ó, ele deu uma achatada aqui, né? Aí, assim, a desenhar essas curvas, né, essas superfícies, curva não, né, superfícies, esboçar elas, né, a gente tem que usar lá os conhecimentos lá de GA, né, aquela parte de estudo, tá? Então, gente, então a aula de hoje era isso, tá? Eu vou ficando por aqui. Então, até a próxima semana. Até lá, então.